de volta para mais uma semana de aula. Nós estamos na nossa sexta semana aqui de quarentena. Meu nome é Adriana, eu sou da assessoria de História, Filosofia e Sociologia e estou acompanhando com vocês alunos do 9º ano do ensino fundamental, os estudos, a continuidade através do nosso material didático. Na nossa última aula, nós fizemos uma revisão do volume 1 e o princípio do volume 2. Na aula de hoje a gente vai dar uma continuidade aí no seu volume 2, na unidade 5, em que a gente começou a falar sobre o período entre guerras, mais precisamente com um olhar voltado para a Europa. O que está acontecendo ali? Esse período de crise vai permitir que apareçam regimes que nomeamos como autoritários e totalitários. Então, na nossa aula de número 4, lembra? Nós falamos um pouco desse cenário. Falamos de um período de crise, dessa crise do liberalismo que se dá depois da Primeira Guerra Mundial, depois também da crise de 29. Todo esse período de crise financeira vai permitir com que outras ideias, ideologias, propostas políticas venham a emergir nesse cenário. Aí falamos um pouco das características do totalitarismo. Falamos aí, por exemplo, que tem o culto ao líder, o unipartidarismo, o uso de força militar, da força também da polícia, do controle sobre a população, através de diversas formas, inclusive do uso da propaganda. Relembra lá aquelas características do totalitarismo que elas vão ser importantes para a gente compreender o desenrolar da nossa aula de hoje. E também nós falamos um pouco da diferença entre autoritarismo e totalitarismo, e que vamos reforçar também. É preciso a gente ter essa consciência dessa estrutura desses regimes para a gente falar hoje um pouco sobre as especificidades de como esses governos aconteceram no contexto da Itália, da Alemanha, no caso do totalitarismo, e em Portugal e na Espanha, pensando aí no autoritarismo, ok? Então, antes de tudo, eu queria perguntar uma coisa para vocês. O que a crise pode causar? O que um período de crise pode gerar nas pessoas? Por exemplo, nós estamos vivenciando aí um momento de crise muito forte. A crise no sistema de saúde, que vai, devido a essa questão da pandemia, isso se torna evidente, e uma crise política, uma crise econômica. Quando a gente está em período de crise, o que isso pode gerar nas pessoas? Você, por exemplo, pode tentar tirar do período de crise algo positivo. O que eu vou fazer nesse período de quarentena, por exemplo? Mas também tem atitudes negativas que são geradas nesse período de crise, que acredita-se que é uma forma de superar essa crise, mudar, virar a página. Mas a crise ela pode gerar situações de intolerância, quando você não aceita um outro lado, porque você acredita que esse outro lado está causando discórdia para o seu cenário. Pode gerar conflitos, pode gerar instabilidade inclusive econômica. Medidas drásticas podem ser tomadas, inclusive a perda de liberdade, o uso da violência, ou então a pessoa simplesmente aceitar e subordinar-se a um sistema vigente. São essas características que estão aí compondo esse cenário da Europa durante esse período entre guerras, principalmente a partir da década de 1930. Porque a crise do liberalismo, que nós falamos lá na nossa aula 4, vai permitir com que se tomem medidas para conter essa crise. O problema, que medidas são essas? O que a gente passa a aceitar para sair desse período em que nós vivenciamos? No caso, estou me referindo lá ao contexto europeu na década de 30. E é nesse período de crise
que vai surgir essas ideias políticas que não são nem liberais do lado democrático, mas também não são comunistas, como está se desenvolvendo na União Soviética. Esse período de crise vai permitir que pessoas venham a defender o seu país e combater o outro, aquele que está gerando essa discórdia, essa crise. Isso é o que vai acontecer, por exemplo, na Itália. Então, aqui é o nosso primeiro caso a analisar. A Itália, de um período de crise, a Itália na Primeira Guerra Mundial, ela começa do lado da Alemanha, depois passa para o lado da Tríplice Entente, mesmo saindo do lado vitorioso na Primeira Guerra, passa por questões que são as perdas econômicas, humanas, militares. E também o governo italiano acreditava que ia sair ganhando com a repartição das colônias na África, mas não saiu tanto assim no lucro. Então é dentro desse contexto, antes mesmo da década de 20, que surge um partido político aí, um grupo que é um grupo nomeado de fascista. O fascismo, ele surge liderado aí pelo Benito Mussolini, que vivenciou inclusive na Primeira Guerra Mundial e começa a formar um grupo que é intitulado de Camisas Negras. Esse partido fascista, criado aí em 1919, vai começar a contestar o governo vigente. Lembrando aí que nós estamos na Itália vivenciando uma monarquia parlamentarista. E o Mussolini vai ganhar uma adesão, mas ainda muito fraca. Esse período de crise na Itália vai permitir com que surjam greves, os trabalhadores começam a protestar. E aí o que acontece? Esse movimento do Mussolini vai combater a essa greve e apoiar o governo. A chamada Marcha sobre Roma, que aconteceu em 1922, vai ser um movimento de combate a essas revoltas sociais que estão acontecendo na Itália. E é dentro desse contexto que o Mussolini vai ser eleito como primeiro-ministro. Então, temos aí, começando a ver como que o partido fascista começa a ganhar destaque no cenário italiano. E aos poucos vai ganhando mais cadeiras, digamos assim, mais posições políticas dentro desse governo. Até que é um momento em que se dá um golpe e se impõe aí um novo regime ditatorial liderado pelo Mussolini, que aí vai ser conhecido como Duce. Outra característica importante aqui, específica no caso da Itália, é o acordo, a aliança com a Igreja Católica. Até então, a questão do Vaticano desde a unificação da Itália, lá no século XIX, o Vaticano se isolou e não se envolveu nessas situações. E é aí que há um acordo feito com o Mussolini, chamado Tratado de Latrão, em 1929. E esse acordo vai reconhecer o Vaticano como um Estado independente, como é hoje. Dentro da Itália tem um outro Estado que é a do Vaticano. E em troca a Igreja Católica oferece o seu apoio ao regime fascista na Itália. Então é importante aí a gente ver essa relação com a religião e em troca, inclusive, vai ser reconhecida na Itália o catolicismo como a sua religião oficial. Então temos aí alguns elementos específicos dentro da Itália no regime fascista, que é a liderança do Mussolini, no movimento organizado por ele, a formação de um partido fascista, a Marcha sobre Roma, que também é um movimento que vai fazer com que esse partido ganhe maior destaque, maior reconhecimento, e o Tratado de Latrão. Nós não vamos encerrar aqui, falar sobre o regime, não vamos até o fim desse governo do Mussolini,
porque ele vai se estender até a Segunda Guerra Mundial. Mas é importante a gente então já estar atento a esse cenário que se formou dentro da Itália. O outro cenário aqui que a gente pode falar sobre a especificidade do totalitarismo é na Alemanha. Vamos lembrar que a Alemanha também está em crise, principalmente por conta das penalizações sofridas com o final da Primeira Guerra Mundial. O chamado Tratado de Versalhes permitiu que a Alemanha entrasse em um momento de crise, pagando as indenizações aos países vencedores, tendo o desenvolvimento militar muito restrito, perdendo muitas das suas colônias que geraram lucros, como Alsácia e Lorena, por exemplo. Então, isso a gente vivenciou, viu que tem um certo rancor que a Alemanha vivencia por ser culpada como a grande responsável pela Primeira Guerra Mundial. Passado isso, recupera-se a Alemanha com muitos empréstimos estrangeiros e aí vem novamente a crise de 29 e novamente o país entra dentro de uma crise. Para você ter ideia dessa crise, a inflação na Alemanha é algo extraordinário. O preço do pão, por exemplo, em 1918 custava 63 marcos, que era a moeda alemã no momento. Isso em 1918. Menos de 10 anos depois, não, um pouquinho mais de 10 anos depois, em 1929, sabe quanto custava um pão? 201 bilhões de marcos, de 63 marcos para 201 bilhões. Dá uma olhada aí na página 10 do seu material, a imagem que tem das crianças brincando, fazendo torres com dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro alemão não estava valendo nada. Isso é um reflexo da inflação. Dentro desse cenário, surgiu aí na década de 20 um partido liderado pelo Adolf Hitler. Hitler também atuou nas frentes de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Lembrando aqui que o Hitler ele é austríaco, ele não é alemão, mas pensa-se ali dentro de uma mesma conjuntura, de uma mesma raça ali, digamos, de um passado comum. E pensando nisso, Hitler lidera esse movimento, é formado o Partido Nazista, inclusive tenta ter representatividade, só que ninguém dá muita bola assim não. Inclusive nas eleições não tinham muitos cargos eleitos e o Hitler inclusive tenta dar um golpe e vai ser preso. É aí que ele vai escrever inclusive o livro famoso Minha Luta, o Mein Kampf. Não sei se é assim que se pronuncia, não sei muito sobre a língua alemã. Bem, mas depois da crise de 29, novamente aqui, cara, não tá dando certo. Olha só, novamente a gente aqui numa crise econômica, política. Começa a se dar mais ouvidos a essas novas propostas. Uma proposta de recusa ao liberalismo, de recusa ao comunismo, que nós devemos nos reerguer por nós mesmos, num sistema de extrema direita. E é nesse momento aí que o Hitler vai ganhando mais destaque social, até que em 1932 ele vai ser eleito como chanceler, que seria um cargo de primeiro-ministro dentro desse cenário alemão. E aí o discurso dele para sair dessa crise é o quê? Nós somos superiores. Nós somos uma raça superior. Acreditava-se na legitimidade de uma raça pura, a ariana. Será que a gente consegue pensar que existe realmente uma raça pura? Que não existe mistura na raça humana? Pensando aí na origem, a espécie humana surge ali no continente africano, se expande, é uma grande mistura.
Eu acho difícil a gente pensar nisso, mas dentro desse contexto, você sofrendo, vendo os impactos econômicos, vendo crise política, vendo que os seus interesses não estavam sendo atendidos, você começa a dar mais ouvidos a essa outra proposta. E nessa proposta de dizer nós somos uma raça superior, quer dizer que existem outras que são inferiores. E nessa missão de como raça superior, nós devemos nos expandir. É aí que está um dos conceitos na Alemanha, que é do expansionismo, na ideia de que existe um espaço vital que nós devemos dominar e livrar dessas raças inferiores. Nesse contexto, começam a ser negados sujeitos que são culpados por esse momento de crise. Um que a gente mais conhece é o caso dos judeus, que a gente vai nomear aí de antissemitismo. Lembrando aí que o caso dos judeus, essa recusa a eles, não é novidade aí, não é o Hitler que faz isso, não é nesse momento do caso alemão. O povo judeu sofre por um movimento de rejeição desde a antiguidade, desde antes de Cristo. Quando a gente viu, por exemplo, se você conhecer um pouco da história no Egito Antigo, dos hebreus no Egito Antigo, do contexto do Moisés, né? Outro também, aí então começa a ter essa busca pela terra prometida e o encontro com outros povos, o que vai ocasionar um movimento que a gente chama de diáspora. E quando esses judeus, eles, né, vão para todos os cantos do mundo, eles começam a se organizar dentro dos outros países, continentes, como uma comunidade, a enriquecer. E nesse momento aqui que nós estamos falando no século XX, começa a se destacar no ramo da economia, principalmente no ramo das joias, no ramo bancário. E aí começa a ser visto, tá vendo? É eles que estão vindo aqui no nosso território e pegaram o nosso dinheiro. Outros indesejáveis, digamos assim, dentro desse contexto, podemos falar sobre a questão dos negros, dos ciganos, de deficientes, de homossexuais, tudo aquilo que era tido como diferente e que não faz parte dessa raça ariana pura. E isso começa a ser combatido. Vamos lembrar aqui que nós estamos em um período de extremamente em que o preconceito não era tão combatido como hoje nós temos uma consciência social sobre isso. E isso vai permitir com que as pessoas realmente rejeitem a esses outros, né, sujeitos. Para você ter uma ideia dessa relação de recusa aos judeus, lá na página 10 do seu material tem umas fotografias que coloca ali numa casa de banhos em que é proibida a presença de judeus e uma outra de um evento que é chamada Noite dos Cristais Quebrados, em que as lojas de judeus foram atacadas. Então, é importante a gente pensar sobre isso para a gente ir depois olhar sobre o movimento que a gente vai nomear de Holocausto. Então, tem todo esse cenário acontecendo, o Hitler se torna o Führer em 1933 e começa a liderar o Estado alemão e com muita ajuda dessa concepção ideológica da propaganda, e isso começa a ser difundido em diversos setores da sociedade, como na educação. Para você ter uma ideia, ainda na página 10, essa página é ótima, hein? Tem um QR Code, e eu peço para que vocês explorem, que vai falar sobre a juventude alemã. E como que esses jovens, eles se viam realmente parte desse Estado novo que está construindo, liderado por Hitler, um novo futuro, e como que essas ideias são fortemente difundidas. Ok? Falamos da Itália, da Alemanha, e agora vamos falar de regimes autoritários. E regimes autoritários não é totalitários porque não tem todas as características que teve, por exemplo, na Itália e na Alemanha, como, por exemplo, o culto a um líder, uma concordância geral
né, da nação sobre aquele regime. Nos regimes autoritários vai ter medidas restritivas contra a liberdade de expressão, vai ter censura, proibição de greves, vai ter o uso da violência, da polícia, mas vai ter também movimentos de contestação que vão estar acontecendo sempre. No caso de Portugal, a gente tem um golpe ditatorial, vai começar de 1933 até 1974. Então, durante esse momento, vai ser liderado por Salazar, um período que a gente vai chamar de salazarismo. E uma das consequências do salazarismo, né, vai ser esse conflito interno dentro de Portugal, e até que, por um movimento de militares, afim a essa ditadura, num movimento que a gente chama de Revolução dos Cravos, em 1974. Cravos porque a população, ao agradecer os militares, então foi um movimento militar, presenteava eles com cravos, que era um símbolo nacional em Portugal. E na Espanha também vai se desenvolver um regime ditatorial, que é a partir lá de 1939, liderado pelo Franco, por um general Franco. A Espanha, antes dessa liderança do Franco, inclusive para essa tentativa de tomada dele, vai ter uma reação a isso e vai se instalar dentro da Espanha uma guerra civil. Você já ouviu falar de guerra civil? Nem que você assista Marvel aí, né? Você viu Capitão América, Guerra Civil. O que é uma guerra civil? Dentro de um mesmo cenário comum, dentro de um mesmo país, grupos opostos começam a discordar de suas concepções políticas e ideológicas. Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, entre norte emancipacionistas e sul escravistas. E na Espanha vai se desenvolver a chamada Guerra Civil Espanhola, que vai de 1936 a 1939. É importante a gente caracterizar aqui que tanto no salazarismo quanto no franquismo e na Guerra Civil Espanhola vai ter apoio da Alemanha e da Itália. Ué, por quê? Porque esses regimes, eles vão representar uma recusa ao comunismo. E o movimento socialista na Espanha estava lá se desenvolvendo. Então, o que a Alemanha faz? Vai apoiar o Franco para dar esse golpe de Estado e tomar o poder. Uma das imagens mais marcantes sobre a Guerra Civil Espanhola é a obra do Pablo Picasso, Guernica. Você já ouviu falar dessa obra? Você pode abrir aí, tá lá na página 13 do seu material. Vamos analisar essa obra e ver o que o Pablo Picasso, através da manifestação artística do cubismo, ele está representando os horrores de uma guerra, a dor, o que uma guerra consegue gerar. Guernica era uma cidade na Espanha que foi bombardeada diante dessa guerra civil espanhola. Então, vamos ficando por aqui na nossa aula. Mas sem antes, você estava estranhando, né? A Adriana não deu nenhuma tarefa pra gente. Que milagre é esse? Colher de chá? Não. Deixei aqui tudo pro final, para ajudar então a organizarmos. Então, fica aqui como tarefa para vocês, no seu livro didático, volume 2, na página 7, resolver a seção Interpretando Documentos. Na página 9 e 10, novamente, o Interpretando Documentos. Só que agora você só vai resolver o número 2, tá? Não precisa, se quiser resolver o número 1, tudo bem. Mas na nossa live vamos falar um pouco sobre a questão 2. E no seu livro de atividades, pegou o livro didático? Agora pega o livro de atividades. Lá na página 7,
queria que vocês realizassem a questão de número 9, que é exatamente para fazer essa análise da obra do Pablo Picasso, a Guernica. Ok, gente? Então eu fico por aqui e a gente se encontra no meio da semana falando um pouco dessa nossa aula e trazendo aí essa correção dos exercícios. Tchau!